que você já estudou e tudo faz parte da nossa contemporaneidade. É algo muito próximo num tempo histórico da nossa sociedade. A aula de hoje eu vou falar de ditadura na América Latina. Se eu falar de ditadura na América Latina para vocês, vocês vão entender o quê? A primeira ação que vem à cabeça de vocês é ditadura no Brasil. Ok, o Brasil está na América Latina, viveu um período ditatorial muito repressivo, com um militarismo muito presente, com pessoas sendo assassinadas, com pessoas não podendo exercer a sua oposição, um aparelhamento do governo muito forte. Ok, isso aconteceu. Existia ainda influência dos Estados Unidos na ditadura brasileira? Sim, existiu influência dos Estados Unidos na ditadura brasileira. Só que não foi só no Brasil. Ditaduras ocorreram nos nossos países vizinhos praticamente ao mesmo tempo. Então, nós temos um período da história em que quase todo o Cone Sul, a parte sul do nosso continente, foi governado por ditadores militares conservadores de direita, onde não existia liberdade de pensamento, onde não existia liberdade de expressão, onde não existia liberdade de criticar o próprio governo. Vamos falar hoje de ditadura na América Latina, mas sem ser no Brasil. Então, vamos entender como essas ditaduras foram organizadas nestes países e qual o papel da sociedade norte-americana, qual é o interesse dos Estados Unidos em criar governos ditatoriais a partir dos anos 60 na América Latina. Vamos entender que estamos vivendo um período de Guerra Fria. Lembra lá da matéria de Guerra Fria? O conflito ideológico entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista. Esse conflito ideológico vai bipolarizar o mundo entre as duas superpotências. Vale lembrar que, apesar de serem inimigos declarados durante décadas, nunca houve um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Acredita-se que aí é um pouco complicado falar se em história, mas hoje eu vou falar, que se ocorresse este conflito, a chance do mundo, como nós conhecemos, ter acabado era muito grande. Então, apesar de existir esta disputa por poder, raramente, dificilmente, estes dois países iriam se degladiar num conflito direto. O que aconteceu mais próximo foi em Cuba, na chamada crise dos mísseis, mas foi logo contornado e eles preferiram deixar este conflito ideológico no campo do domínio de outros países e no campo de invenções tecnológicas. Agora, isso não impedia que ambos os países interferissem em questões políticas de outros países. Onde existia um interesse político dessas duas superpotências, elas iriam interferir. Então, elas não guerrearam diretamente, mas os soldados que elas enviaram para outros países se degladiavam. Vamos pegar primeiro, então, a Guerra da Coreia. Ocorreu lá nos anos 50. A Coreia, ela dividiu-se entre socialista e capitalista. O norte queria ser comunista e o sul queria ser capitalista. Logicamente, a União Soviética vai apoiar o norte, vai enviar tropas para o norte. Os Estados Unidos vai apoiar o sul, vai enviar tropas para o sul. Essa guerra dura aí cerca de 5 anos, é declarada sem vencedor e os dois países são inimigos até os dias de hoje. Hoje nós temos a Coreia do Norte, comunista, a Coreia do Sul, capitalista. Não foi só na Coreia. A Guerra do Vietnã, que começou lá nos anos 60 e adentrou para os anos 70, seguiam as mesmas premissas. Era uma guerra num país asiático, um país subdesenvolvido naquele período, que não tinha um desenvolvimento urbano muito significativo, que o socialismo vai tentar tomar o país, a parte capitalista não vai querer deixar, as duas superpotências vão enviar soldados, principalmente os Estados Unidos, e vai ter uma das batalhas mais sangrentas, uma das guerras mais violentas da história da humanidade. Uma guerra, inclusive, que os Estados Unidos perdeu, e perdeu feio.
Se vocês assistirem em qualquer filme, principalmente um dos filmes mais antigos, que fala que o exército americano venceu a guerra do Vietnã, é mentira. Os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã e perdeu feio. Tá? A Revolução Cubana, muito próximo da gente aqui. Nos anos 60, Cuba torna-se socialista. Foi uma grande vitória para a União Soviética, porque criou um país comunista no quintal dos Estados Unidos. Gente, é tão perto Cuba dos Estados Unidos que tem imigrantes que fogem para lá nadando, que fogem do regime que eles julgam ser ditatorial em Cuba e fugiam nadando lá para os Estados Unidos, de tão próximo. Então, a posição geográfica de Cuba em relação aos Estados Unidos foi um dos grandes trunfos da União Soviética. A guerra do Afeganistão, não a guerra mais recente, mas a guerra lá dos anos 70 e 80, também vai ter um parecer de Estados Unidos querendo que o Afeganistão seja livre, capitalista, e a União Soviética querendo interferir na política do Afeganistão. A curiosidade. Quem vai determinar a vitória dessa guerra do Afeganistão, a expulsão dos soviéticos deste território, vai ser a CIA, que eles vão treinar soldados para lutar contra os soviéticos. A curiosidade está no líder da resistência afegã, treinada pelos Estados Unidos, se chamava Osama Bin Laden, que anos mais tarde vai promover um ataque terrorista no próprio Estados Unidos e se tornar o inimigo número 1 daquele país. Tá? E a guerra do Camboja. Camboja é um país pequenininho, lá na região asiática, que vai ter uma guerra muito violenta, com um contexto de Guerra Fria, e vai ter a vitória dos comunistas massacrando praticamente toda a oposição capitalista. Então, nós tivemos batalhas, nós tivemos disputas entre estes dois países, em países de terceiro mundo, sem ser diretamente. Agora, existiam conflitos ideológicos, onde não era precisamente necessário enviar tropas militares para combater alguém? Sim. Tá? Isso aconteceu muito na América Latina, muito na América do Sul. Por exemplo, a influência na América, ela vai levar a chamar a atenção dos Estados Unidos nos anos 60, quando Cuba, como eu já falei com vocês, torna-se socialista, através desses dois guerrilheiros aqui, Fidel Castro e Ernesto Che Guevara. Cuba sempre foi, desde sua independência, um território controlado pelos Estados Unidos. Por quê? Por causa da proximidade. Os Estados Unidos, inclusive, têm, até os dias de hoje, uma prisão na Baía de Guantánamo, para onde levam prisioneiros de guerra. Até hoje, os Estados Unidos controlam essa região, mesmo Cuba sendo socialista. Está na Constituição cubana. Quando essa revolta, liderada por Fidel Castro, torna Cuba socialista, é uma vitória muito emblemática aos soviéticos. E, portanto, os Estados Unidos não iriam deixar que nenhum outro país na América seguissem os passos de Cuba. Para isso, vai intensificar o envio de armamento, o envio de treinamento para combater movimentos de esquerda em quase todos os países da América Latina. A começar pela ditadura no Paraguai. A ditadura mais longeva que nós tivemos, dos anos 50 aos anos 80, liderado por um ditador general chamado Alfredo Stroessner. Esse Alfredo Stroessner, ele chega ao poder com o auxílio bélico dos Estados Unidos. Ele vai criar um sistema eleitoral onde ele vai se eleger sucessivamente durante quase 50 anos. Tá? É uma democracia? Não. Porque ele era o único candidato. Então as pessoas não tinham opção de quem votar, sempre votavam no Stroessner. Ele estava na Constituição que só ele poderia ser candidato. Então isso não é uma eleição, é uma grande farsa. Ele era financiado economicamente pelos Estados Unidos, que mandavam seus agentes treinar agentes paraguaios para combater movimentos de esquerda naquele país, movimentos de oposição, fazendo com que assassinatos, prisões, torturas, manter a oposição calada fossem comuns.
dada a violência que era aquele regime do Stroessner. Houve grande crescimento econômico, mas um crescimento que ficou restrito à elite. Uma das facetas mais comuns em ditaduras da América Latina é que em dado momento vai haver um crescimento econômico, inclusive no Brasil, no nosso milagre brasileiro. Só que este crescimento, esta riqueza, nunca é repartida com o povo. Ela fica nas mãos da elite dominante, nas mãos do governo. A população continua extremamente pobre. Um golpe de Estado vai encerrar o governo de Stroessner nos anos 80. Quando a sociedade mundial chega nos anos 80, essa questão de ter uma ditadura, ela cai por terra. Porque a Europa já não aceita mais esse tipo de governo. Então, eles perdem apoio político. O próprio Estados Unidos vai recuar, até porque teve uma crise muito forte nos anos 70, eles vão perder poder. Praticamente todas as ditaduras latinas encerram nos anos 80, inclusive a do Brasil. Vamos ter uma ditadura no Uruguai, que seguia muito os moldes que aconteceu no Paraguai. Os anos 60, que são os anos tensos, anos que o movimento de esquerda está ganhando força em quase toda a América, está ganhando força no Brasil, está ganhando força na Argentina, está ganhando força no Uruguai, onde um grupo de esquerda de guerrilheiros, chamados de Tupamaros, torna extremamente popular, começam a governar o país, vai chamar a atenção dos Estados Unidos, que não vão querer permitir um grupo de esquerda comandando um país latino-americano. Os Estados Unidos vai financiar o exército uruguaio, que este vai tomar o poder, vai vencer os Tupamaros e vai criar um regime ditatorial a partir do ano de 73. Assim como foi no Paraguai, havia muita repressão aos movimentos de contestação. Assim como no Paraguai, também houve um crescimento econômico muito grande. Assim como no Paraguai, também houve muita concentração de renda. Assim como no Paraguai, também este sistema se encerrou nos anos 80. Outra ditadura poderosa ocorreu no Chile. Aí foi um golpe de Estado muito financiado pelos Estados Unidos e que teve quase um requinte de guerra civil. Por quê? No ano de 1970, quem é eleito presidente é um homem chamado Salvador Allende. Ele era declaradamente de esquerda, declaradamente popular, que não queria se alinhar com os Estados Unidos. Então gerou uma expectativa na sociedade chilena que o Chile seria um baluarte das campanhas sociais, da liberdade de expressão em todo o continente americano. O general Pinochet, liderando uma tropa de exército contrária ao movimento de esquerda, vai bombardear a sede do governo chileno e vai matar Salvador Allende. O Pinochet vai começar um governo ditatorial extremamente violento no Chile, onde a oposição era condenada a morrer em paredões, tiro ao alvo, praticamente, daí existe a origem do termo paredão, vai para o paredão, e estima-se que mais de 3 mil pessoas morreram no Chile desta forma. Pinochet vai ser deposto lá nos anos 80, os crimes deles nunca foram perdoados e ele, inclusive, é condenado por crimes contra a humanidade anos mais tarde. A ditadura mais violenta ocorreu na Argentina. Apesar dela ter durado menos, ela durou cerca de 7 anos, ela foi extremamente violenta. Mais violenta, inclusive, daquela que ocorreu no Brasil. Por quê? Eles tomam poder em 76. A brutalidade do governo militar argentino sob a população de esquerda era tão grande que estima-se que 30 mil pessoas morreram torturadas e assassinadas. Se a gente comparar com o Brasil, por exemplo, estima-se que cerca de 500 pessoas, 434 brasileiros, morreram sob tortura. Na Argentina, estima-se que 30 mil pessoas morreram desta forma. 9 mil pessoas ainda estão desaparecidas. Então, se estão desaparecidas até hoje, a chance de estarem mortas é praticamente 100%. Então, a repressão do governo argentino, ela era muito violenta, não deixava que a sociedade de esquerda se levantasse e tornou-se muito sanguinária. Um dos fatores de repressão argentina mais violentos eram chamados
voos da morte. O que é um voo da morte? Eles prendiam, geralmente, jovens estudantes contrários ao regime argentino e colocavam dentro de aviões, colocavam vivos, apenas desmaiados. Este avião, ele voava para o Oceano Atlântico, era um avião militar, as comportas eram abertas e os corpos eram jogados ao mar. Por que esse crime é tão desumano? Que em alguns casos as pessoas ainda estavam vivas. Elas eram jogadas vivas ao mar, apenas imobilizadas. Logicamente, seus corpos nunca foram encontrados. O que vai determinar um caráter muito popular, e é popular até hoje, para determinar o fim da ditadura argentina, aconteceu com o movimento As Mães da Praça de Maio, que é uma praça muito famosa lá em Buenos Aires, onde mães de pessoas desaparecidas faziam movimentos exigindo que o governo explicasse onde estão seus entes queridos. Queremos enterrar os nossos filhos, mesmo correndo o risco de serem presas, mesmo correndo o risco de serem mandadas para o cárcere, de até morrerem, elas não desistiram. Elas continuaram e continuam até hoje com um movimento para encontrarem, pelo menos, a origem dos corpos dos seus entes queridos. Este sistema de esconder o corpo é comum em quase todas as ditaduras, inclusive no Brasil. Temos exemplo e informações que corpos foram colocados em covas coletivas. Aqui em São Paulo, por exemplo, abriram uma cova lá que tinha 30 pessoas enterradas. Logicamente, essas pessoas estão esperando até hoje confirmação de quem são. Temos informações de pessoas torturadas que seus corpos foram carbonizados, colocados em fornalhas. Temos pessoas que foram jogadas ao mar também aqui no Brasil. Então, este sistema de esconder o crime, daquela teoria, se não tem corpo, não tem assassinato, é muito comum em ditaduras militares na América Latina. O movimento das Mães da Praça de Maio exige, até os dias de hoje, a origem dos corpos dos seus entes queridos. Qual é o ponto comum na formação dessas ditaduras? A influência norte-americana. Todas elas aconteceram com a anuência, com o dinheiro, com o incentivo do governo norte-americano, financiando a sociedade civil, os grandes empresários, para impedir que movimentos de esquerda crescessem. No Brasil foi assim? Foi. Só para vocês terem uma ideia, quando no governo João Goulart estimava-se que o João Goulart poderia promover uma resistência ao golpe de 64, tinham porta-aviões americanos prontos para invadir o Brasil. Essa campanha, chamada campanha Brother Sam, ou seja, se o Brasil oferecesse resistência, ele poderia ser invadido pelo próprio Estados Unidos. Então, o governo norte-americano determinou que o movimento de esquerda não iria crescer nestes países latino-americanos, mesmo se fosse necessário que ele financiasse ditaduras militares, sanguinárias e assassinas em todos estes países. Então, este é o ponto comum. Quando os Estados Unidos perdem poder por uma crise lá nos anos 70, as ditaduras também perdem poder. E a gente vai encontrar outro ponto comum, que elas se encerram na década de 80. A aula fica por aqui. Muito obrigado. Até a próxima.